Quando respirar fica difícil, o ar custa chegar aos pulmões. No Você dessa segunda-feira, nós vamos conversar sobre a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é a terceira principal causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e ela é subdiagnosticada. Você vai entender isso melhor, porque quem está conosco aqui hoje é o pneumologista Dr. Ricardo Diniz, com quem eu já estava conversando aqui também antes do programa começar. Ricardo, muito obrigada, viu, por ter vindo. Mônica, eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui, poder falar com você. Muito obrigada, viu? E antes da gente começar, eu quero reforçar 99897.000, meu WhatsApp. Tem alguma dúvida sobre a DPOC? Entre em contato comigo, manda a sua dúvida, tá? Doutor Ricardo, o que afinal de contas, para quem nunca ouviu falar, o que é essa DPOC? Eu achei muito bom, né, a gente poder falar sobre a DPOC, porque realmente é uma doença não muito discutida, não muito falada, né? E aí a gente tem que divulgar, sim, realmente, né? A DPOC é uma doença causada por inalação de partículas que estão no ar, né? Poluentes, né? Fumaça, né? Partículas mais pesadas, né? Que essas partículas elas vão penetrando no pulmão até chegar no final do pulmão, onde que é o alvéolo, a parte final onde que a gente absorve o oxigênio, né? E ali, essa poeira, vamos falar, ela causa uma certa reação, uma reação inflamatória, porque nossas células de defesa tendem a eliminar aquela poeira que não pode ficar ali dentro do alvéolo, né? E ao eliminar essa poeira, essa célula de defesa, ela elimina algumas substâncias que digerem o pulmão por dentro, né? São substâncias que vão digerir a poeira também. Entendi. Porém, conforme vai aumentando a inalação dessa fumaça, dessa poeira, é muito processo inflamatório acontecendo constantemente. Ao longo dos anos. Ao longo dos anos. E essas células de defesa que nós temos ali, né, os neutrófilos, eles acabam eliminando mais para digerir essa proteína que está ali, né? E acaba lesionando o próprio pulmão, tornando o pulmão menos elástico. Ele se torna frouxo, né? E essa frouxidão faz com que ele não consiga eliminar todo o ar que nós respiramos. Então, a DPOC, ela é uma dificuldade. Quando a gente inspira, a gente consegue trazer o ar para dentro do pulmão. Só que como ele está lá frouxo, ele não tem a elasticidade suficiente para eliminar todo o ar que nós respiramos, e esse ar vai ficando acumulado ali dentro de tal forma que a pessoa vai cada vez mais respirando menos. Entendi. Né? Os pulmões são esses aqui que a gente vê no nosso querido amigo. Isso, exatamente, né? Essa estrutura que está em vermelho por baixo das costelas, né? Do gradil torácico. Ele é o maior órgão que está no tórax. Entendi. Né? Uhum. Os dois pulmões, né? Que dá para a gente perceber que ele vai desde a parte anterior do tórax até a parte posterior. O pulmão pega o tórax inteiro, né? Ele vai até a parte do pescoço, até o abdômen, né? Então, ele é grande. Ele é muito grande, é um órgão muito grande. E aí você falou dessa questão da poeira, do que a gente inala, e muita gente, às vezes, associa a DPOC ao fumo, ao tabagismo. Também tem uma relação. Sim, é a principal causa. É a principal causa. É a principal causa, né? Assim, o tabagismo, sem dúvida alguma, né? Você não tem mais dúvida com relação a isso, né? Tá mais que os estudos mostram, mais de 50% da causa do DPOC é causada pelo cigarro, pelo ato de tabagismo mesmo, né? E aí não importa qual tipo de cigarro, né? Porque você tá inalando substâncias tóxicas que vão lá para o alvéolo e que vão precisar ser retiradas pelas células de defesa. E o processo inflamatório acontece. E a gente tem sintomas desse processo inflamatório, doutor Ricardo? Sim. Assim, a DPOC é até interessante se perguntar sobre isso, porque a DPOC, os sintomas geralmente começam um pouco insidiosos, devagar, a pessoa muitas vezes confunde, né? Fica uma tosse, talvez uma tosse mais leve, uma produção de uma secreção não muito abundante, o fôlego vai diminuindo aos poucos, muitas vezes a pessoa atribui aquela condição que está com falta de condicionamento físico, que geralmente acontece em pessoas acima de 40 anos, né?
Então a pessoa atribui assim, meu condicionamento físico não está muito bom, meu fôlego está diminuindo, essa tossezinha deve ser do tempo, essa secreção que eu estou tendo, alguma gripezinha que está vindo aí. Só que o que acontece? Os sintomas persistem, independente do tempo, independente da condição do que a pessoa está ali naquele momento. Os sintomas vão persistindo e vão se agravando se continuar com aquele ato que está produzindo a doença. Entendi. No caso, a gente falou sobre o tabagismo, mas muitas vezes também respirar a fumaça, queima, né, de madeira, né, ou mesmo carvão, ou mesmo os poluentes. Quem vive né? nas grandes capitais, por exemplo, a poluição dos carros. Exato. Isso também pode ser um fator. Também pode ser um fator. Um fator principalmente agravante para aquele que fuma. Entendi. Né? Vamos sentar ali, doutor Ricardo, para a gente poder... Pode, por favor? Você licença. pode ir na minha frente, por favor? Tem até um cafezinho aí para a gente tomar. Obrigado. E aí a gente estava vendo ali no nosso pulmão, a DPOC, ela pode prejudicar outros órgãos do nosso corpo também, ou não? Sim. A DPOC é uma doença sistêmica. Ela não define só ao pulmão. Ao pulmão. Sim. Por quê? Porque o processo inflamatório que ocorre no pulmão, ele envolve os órgãos, outros órgãos, né? Um dos órgãos bem acometidos é o próprio coração, né? Porque o DPOC, depois de um certo tempo, principalmente da doença, né, gera uma dificuldade da circulação, né, no pulmão, e o coração passa a sofrer as consequências disso, a dificuldade, né, que tem em bombear o sangue por aquela circulação dificultada dentro do pulmão, né? E a gente sabe também que tem uma diminuição da capacidade de esforço da pessoa, e a pessoa vai perdendo massa muscular, porque ela tende a ficar cada vez mais parado, por causa da falta de ar que está tendo, né? Ele não quer, muitas vezes a pessoa, né, não quer enfrentar aquela falta de ar que está tendo, que realmente é um desconforto, né? Desconforto muito grande. Muito grande, e aí a pessoa passa a ficar mais parado, e essa adinamia, esse sedentarismo passa a ter complicações musculares, perde massa muscular, né? Aí começa a acontecer algo que é alguma coisa metabólica também, né? Porque a pessoa deixa de produzir algum tipo de hormônios, né? Que tem a ver com a musculatura, né? A gente só tem uma imagem aqui, doutor Ricardo, olha, que explica muito o que você disse ali, enquanto a gente estava com o nosso protótipo ali, que entra no pulmão. Exatamente, o ar que entra, exatamente, o ar entrando no pulmão, indo até os alvéolos, né? Aqui são os brônquios, né? A divisão aqui dos brônquios, como se fosse uma ramificação de um galho de árvore, só que invertido, né? Uhum. E aí esses brônquios vão se ramificando, né? E no final desses brônquios tem bronquíolos, que são brônquios cada vez menores, e esses bronquíolos eles se formam um aglomerado dos alvéolos, né? Que é onde acontece a troca dos gases, né? A gente puxa o oxigênio para dentro e solta o gás carbônico que a gente produz. Só para o pessoal entender, o que são essas pequenas esferas com espinhos? As esferas aqui são as células de defesa. Eu estou entendendo o que são as células de defesa, entendi. né? Uhum. Eles estão mostrando que também algum agente agressor aqui também para o pulmão, porque as células de defesa geralmente são brancas, né? E aqui está vermelhinha, mas é mais ou menos nesse tipo anatômico aqui, né? Morfológico, né? Olha que interessante, né? O que acontece com o nosso pulmão, e o doutor Ricardo mostrando para a gente a questão da DPOC. E quando a gente fala de DPOC, a gente tem alguns tipos da doença. Eu estava lendo que a gente tem efizema e a bronquite crônica, que fazem parte da doença. Sim. Existe essa divisão, eu vou falar didática, né? Mais utilizada antigamente, né? Por quê? Porque existe um perfil, né, do efizematoso, né, que é o chamado, a pessoa que antes era geralmente uma pessoa que tinha um tórax bem avantajado, né? Ele estava aumentado o tórax da pessoa, porque o pulmão fica hiperinsuflado, né? E geralmente uma pessoa magra, né, com perfil já desnutrido, né? Que ele vai perdendo peso exatamente por essa condição de não poder manter as suas atividades. Ele diminui aí o apetite,
né, que também é uma condição também de perda de peso, né? Então esse é o perfil mais do enfisematoso, né? O bronquítico crônico, ele costuma ser uma pessoa que tem já um perfil de um chiado mais no peito, produção de mais secreção, tem mais tosse. Geralmente é uma pessoa não é desnutrida, ou seja, mais é obeso. Ele pode ter um perfil até um pouco asmático, né? Porque ele também tem essa condição de ficar chiando o peito, né? De vir essas crises de chiados, né? Então... O senhor falou você falou, né, de persistentes, sintomas persistentes. Sim. O que eu devo levar em conta? Quanto tempo eu devo acender o meu alerta? Se tosse persistente por mais de 3 semanas, já é uma condição de você se preocupar com a DPOC. Assim, uma tosse por conta de um quadro irritativo, um quadro viral, ela vai durar ali 2 semanas, né? Passou disso, já é uma condição preocupante, né? Por que eu estou com essa tosse persistente dessa forma? Por que ela não foi embora? Será que é um quadro infeccioso que eu preciso de um tratamento? Será que realmente alguma doença relacionada com a lesão do meu pulmão mesmo? Né? Então, 3 semanas é um limite. É o limite. Isso. E aí, eu até disse no começo da nossa conversa com o Dr. Ricardo Diniz sobre a questão da doença ser subdiagnosticada. A gente vai entender isso na próxima. Quando respirar fica difícil, o ar custa chegar aos pulmões, a gente tem algumas pessoas que são alvo da DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é a 3ª principal causa de morte no mundo e é subdiagnosticada. Com a gente hoje o pneumologista Dr. Ricardo Diniz, e eu fui justamente para outros assuntos e para o intervalo com essa dúvida. Por que ela é subdiagnosticada? É porque muitas vezes os sintomas são desconsiderados, Dr. Ricardo? Sim. É uma resposta boa para justificar, né, esse subdiagnóstico, né? Mas também porque o diagnóstico depende muito da pessoa buscar um atendimento e ter esse atendimento pronto para dar esse diagnóstico, né? E o diagnóstico ele depende principalmente da espirometria. É um exame feito que mede a capacidade respiratória, né? E para a gente poder falar realmente que é uma doença obstrutiva crônica, tem que ter uma alteração típica na espirometria. Que é esse exame. Que é esse exame. Outros exames também, como exames radiológicos, né? Radiografia de tórax, tomografia de tórax, também ajudam no diagnóstico. Né? Porém, o que realmente confirma é a espirometria. E a espirometria é um exame não muito divulgado, não tem muitos lugares que fazem espirometria e geralmente quem pede é o pneumologista, né? Então ele fica restrito àquela clínica ali do pneumologista, né? Outros colegas também, um clínico ali, algum cardiologista também possa vir a pedir, né? Fazer tentar o diagnóstico também, mas por fim eu acho que quem mais realmente tem lá no dia a dia do consultório, né, do atendimento ambulatorial, né, é o pneumologista. Deixa eu trazer algumas perguntas, até para poder falar em relação ao SUS, que é o que a gente tem no SUS quando se trata de DPOC. A Badia disse que o marido dela fez uma tomografia. E aí o exame deu uma massa pulmonar suspeito neoplástico. Aí o médico falou que pelo tamanho do nódulo vai ter que fazer uma cirurgia. E ela está estranhando porque o marido dela nunca fumou. Primeiramente, assim, uma massa pulmonar não necessariamente é um câncer, é um tumor, né? Tem que investigar, tem que entender, pode ser uma doença infecciosa, pode ser algum outro tipo de inflamação que não tumores, né? Tá. E o tumor também em si, ele pode ser benigno ou maligno, né? Então, mesmo que seja um tumor, não necessariamente é maligno, né? E as massas pulmonares, elas, na grande maioria das vezes, não tem como você definir o diagnóstico por exame de sangue, por exemplo, né? Ou mesmo a imagem, a tomografia, por si só, conseguir definir lá que tipo de doença que é, né? Então, na quase maioria das vezes, tem que fazer uma biópsia. Essa biópsia pode ser feita por broncoscopia, que é tipo uma endoscopia, só que é no pulmão. Ou mesmo por uma punção guiada por ultrassom, punção guiada por uma tomografia, ou mesmo uma pequena cirurgia, que é uma toracoscopia ali que faz uma pequena cirurgia.
E a gente deseja melhoras aí pro seu marido, viu, Abadia? A Luana tem Patos de Minas e contou pra gente que tem fibrose pulmonar, artrite reumatoide nas paredes do pulmão. Ela está usando oxigênio, né? E usa 5 de oxigênio 24 horas por dia. Está se sentindo ainda assim muito cansada. Ela tem 67 anos, nunca fumou, mas trabalhava como cabeleireira a vida toda, desde os 16 anos, né? E aí ela descobriu essa doença, até ela pergunta se tem a ver, né, por exemplo, com o trabalho de progressiva, o uso do formol. Ela tem 67 anos. Quer saber o que pode fazer para melhorar um pouquinho? Sim. A questão da fibrose relacionada à exposição, né, de substâncias, né? O formol, ele não é uma substância claramente causadora de fibrose assim, a longo prazo, né? O formol, ele geralmente causa um processo inflamatório mais agudo, uma inflamação mais aguda ali no pulmão, de via aérea superiores, né, no pulmão também. Mas a longo prazo, constantemente, né, talvez ele pode ter contribuído com algum outro tipo de fibrose. A artrite reumatoide, a doença autoimune, ela pode acometer também o pulmão e causar uma fibrose pulmonar. Então, provavelmente, mais da artrite reumatoide, né? A questão do uso do oxigênio, né? Realmente, aí o importante é entender se esse cansaço, né, essa condição que ela está, é só da fibrose, tem alguma outra doença que poderia estar contribuindo para esse cansaço? Uma doença cardíaca ou até mesmo uma bronquite, né? Aí poder investigar. Se tiver uma bronquite, trata-se a bronquite. Se tiver uma insuficiência cardíaca, alguma coisa relacionada ao coração, tem que tratar também, porque nem toda falta de ar tem a ver especificamente com o pulmão, né? Outros órgãos também podem contribuir para a falta de ar, né? Então, eu oriento aí realmente tentar identificar se a causa única da condição do cansaço é a fibrose. Né, eu indicaria, eu acho que tem indicação de fisioterapia respiratória, né? Interessante. É importante. A fisioterapia é algo que ajuda ali na capacidade da função muscular respiratória, né? Melhorar a força do diafragma, expansibilidade do pulmão, trabalhar a tosse, né? Então, isso é importante. Vou até trazer a pergunta do Beto, que está lá no Luizotti. Você falou de fisioterapia respiratória, ele falou se teria algum exercício que a gente pode fazer para ajudar os nossos pulmões, né? Então, o exercício respiratório é a própria atividade física aeróbica, né, que a gente fala, aquela que você movimenta e faz respirações cada vez mais profundas, né? Isso já é uma forma de você estimular a sua respiração, o seu pulmão, né? Então, a pessoa que tem uma condição locomotora, né, se ela não tem nenhuma limitação e pode fazer atividade física, né, ela tem que fazer atividade física. Nisso já está contribuindo ali para a sua fisioterapia, vamos falar assim, né? Mas aquela pessoa que tem mais limitações, fica mais sentada, tem alguma condição articular ou muscular que impeça ela de poder realmente movimentar, aí os exercícios de expansão do pulmão, né? Muito se falou na época da pandemia, né? De expandir o pulmão, segurar o pulmão preso aí por 5 segundos e soltar devagar, né? Então, fazer esses exercícios de expansão do pulmão, periodicamente, 2, 3 vezes por dia, fazer umas 10 desses exercícios, ajuda a expandir o pulmão e trabalha a parte respiratória. Eu vou até trazer uma pessoa da área da fisioterapia, viu, doutor ótimo, Ricardo, para a gente poder conversar com a turma aqui. A Célia, do Rio das Pedras. Oi, Célia, um beijo para você. Ela fez exame do pulmão e depois que teve Covid, tem uma tosse pela manhã. Ela disse que não é todos os dias. Aí ela fez um exame, deu estria no pulmão. O que pode ser e tem como melhorar essa tosse que veio aí como sequela da Covid? Sim. A estria no pulmão, ela é uma cicatriz. Tá. Uma cicatriz, e aí tem que definir exatamente a quantidade de estrias. Poucas estrias não costumam ser causadoras de tosse, né? Mas aí tem que ver realmente a quantidade de estrias que tem, onde que elas estão localizadas, se é na parte inferior do pulmão, se é no pulmão todo, né? A Covid, a gente sabe que é uma doença que realmente pode causar cicatrizes, né, no pulmão aí, né, e realmente a gente viu isso muito na pandemia, como sequela nessas cicatrizes, né. E aí, entender o seguinte, essa tosse que é matinal, ela é só tosse, ela tem aí um pouco de secreção, ela vem com algum chiado no peito, ela tem algum outro sintoma associado, né, porque muitas vezes tosse matinal pode ser um quadro mais alérgico, talvez um quadro ali, talvez uma bronquitezinha, uma rinite, né, e poder entender, que muitas vezes se atribui isso só às estrias,
não sei, né? Tem que ver realmente a quantidade dessas estrias aí. Pode ser alguma outra causa da tosse também. A Marluce contou que a mãe dela tem problemas de pulmão. Asma, já teve tuberculose e nunca fumou, doutor Ricardo. Já usou fogão a lenha. Lembra, né, que a turma usava bastante? Tem algo que possa melhorar a qualidade de vida dela? Ela até pergunta sobre vacina. Sim. Então, só reforçando, ela tem asma, ela teve tuberculose, teve contato com fogão a lenha. Isso. E ela quer saber sobre a proteção, né? Bom, a coisa mais importante é mantenha, né, a doença tratada, né? Então, se ela tem uma asma, ela tem que deixar a asma tratada em dia, né? Provavelmente, se ela tem indicação de usar alguma medicação bronquidilatadora, né, que as medicações inalatórias, ela tem que realmente seguir corretamente o tratamento. É uma doença crônica, muitas vezes a asma não pode ser tratada só em crises, ela tem que ter uma manutenção de prevenção. Então é a primeira coisa que eu indico, saber qual que é o tipo de asma dela e se realmente ela merece um tratamento contínuo. Né, assim, verificar se a questão da tuberculose ficou alguma sequela, alguma bronquiectasia, alguma dilatação dos brônquios, alguma cicatriz, né? Porque a pessoa que tem ali uma cicatriz no pulmão, bronquiectasia, ela tem que fazer fisioterapia. A fisioterapia é uma prevenção de acúmulo de secreção e ali é prevenção para pneumonia. Né? Então tem que deixar a fisioterapia em dia, diária. Tá. Ela aprende a fazer os exercícios de fisioterapia, orientado por um fisioterapeuta, e ela passa a seguir todos os dias fazendo essa fisioterapia e periodicamente, né, o fisioterapeuta vai lá orientar como é que ela tem que fazer, se está tudo certo mesmo. E com relação às vacinas, ela tem que deixar em dia, né, olhar lá o calendário vacinal, anual, gripe, né, Covid, quando que tem ela sempre é renovada da Covid, né, a da pneumonia, se ela tem uma doença crônica pulmonar, ela tem indicação acima de 60 anos de usar a vacina contra a pneumonia. Muito bem. Esse é o Dr. Ricardo Diniz, pneumologista, que segue conosco aqui no Você Já Já. Volto contigo novamente. Tá bom, doutor Ricardo? Deixa eu mandar um abraço para Jandra Vieira. Oi, Jandra. Tatiana Costa. A Eunice também que está conosco. Mário Miranda. A Juliana Teixeira. A Edna lá de Santa Vitória está assistindo a gente também. O Luiz Oliveira. Muito obrigada pela audiência de vocês. Estão todos aqui no meu coração, tá? Eu vou para o intervalo e já volto. Pensando sobre a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E com a gente hoje o doutor Ricardo Diniz, que é pneumologista. Antes de voltar com as perguntas, doutor Ricardo, eu comentei sobre o SUS. O SUS oferece que tipo de tratamento hoje? E a gente está avançando quando se fala de tratamento para DPOC? Sim. Pelo SUS, existem formas de você conseguir o tratamento, né? Você tem que realmente demonstrar que tem a doença, existe um formulário que é preenchido, né? E esse formulário tem que ter a espirometria, lá como demonstrando realmente o diagnóstico, né? E atualmente esse formulário ele é entregue na Gerência Regional de Saúde, né? Ali no bairro Martins, aqui em Berlândia, né? Mas as secretarias de saúde também das cidades, né, elas recebem esse formulário, é liberação de medicação excepcional, que chama. E aí tem um formulário próprio também, né, no site, medicação de alto custo, né, você digitando na barra de procura, tem lá esses formulários, né, que o médico pode preencher. Né, então, e essa é uma forma atual, né, pelo estado de Minas Gerais. Mas todos os estados também fornecem esse tipo de tratamento. Cada um com o seu protocolo, alguns tratamentos específicos, assim, mas na grande maioria eles conseguem oferecer todo o tratamento necessário, né, desde de um tratamento único até uma associação de medicações. Quero voltar nisso, mas deixa eu trazer Elaine, lá do bairro Brasil. Elaine, um beijo para você. A mãe dela foi diagnosticada com hipertensão pulmonar. Tem cura, ela está mais deitada, movimenta-se muito pouco, é obesa e faz uso de oxigênio, 2 litros. Nunca fumou. Ela tem 74 anos, quer saber o que pode ser feito para melhorar a vidinha da mãe dela? Sim, a hipertensão pulmonar, ela tem que ser diagnosticada com a causa, né? Porque a hipertensão pulmonar ela pode ser dividida em 5 grandes grupos, né? Porque a hipertensão pulmonar ela pode ser por uma causa de doenças, a própria doença pulmonar mesmo em si, que a própria DPOC pode causar hipertensão pulmonar,
Doenças cardíacas pode causar hipertensão pulmonar, né? A embolia pulmonar pode causar hipertensão pulmonar, doenças reumatológicas também podem, né? E até mesmo pode ser induzida por drogas, por medicações, pode ser também causar hipertensão pulmonar. Então, tem que tentar descobrir qual foi a causa, que dependendo da causa, e tem tratamento, que são vasodilatadores arteriais do pulmão, são medicações que melhora a dilatação do vaso e faz abaixar a pressão no pulmão. Só que essas medicações eles são indicadas para alguns grupos específicos, né? Não são todos os grupos que se beneficiam desse tratamento. Então, aí por isso que é importante ter a causa. O que é embolia pulmonar? É uma pergunta que eu ia te fazer, que acabou de chegar aqui pelo nosso WhatsApp também. Sim. A embolia é quando um coágulo formado dentro, né, do vaso, né, da veia, né, na veia, principalmente a veia, aí forma esse coágulo se desprende. Esse coágulo geralmente ele é formado mais nos membros inferiores, no quadril, e aí ele forma dentro de uma veia, aí esse coágulo se desprende, aí ele ganha a circulação venosa, né, e ele passa por dentro do coração do lado direito e ele vai parar no pulmão. Que o pulmão é onde que os vasos começam a ficar mais finos, depois que ele passou por dentro do coração, né? E aí quando ele para no pulmão, ele interrompe a circulação do pulmão naquela área, né, que ele parou ali, né, gerando falta de circulação no pulmão e sobrecarga da pressão. E a pessoa não consegue respirar. Aí ela perde aquela área no pulmão ali, né, ela não fica com dificuldade de respirar, mas principalmente é uma sobrecarga cardíaca. Por conta daquela área ali que não está passando sangue, o coração fica sobrecarregado. Deixa eu trazer a Lindalva, até para essa questão do tratamento também, ela falou que tem DPOC, usa um remédio que é aplicado uma vez ao mês. A qualidade de vida dela é outra depois que conseguiu esse tratamento. Então, o dela é essa medicação injetável e a gente tem outros caminhos também, doutor Ricardo. Sim, assim, mais recentemente, né, de alguns anos para cá, também para o tratamento associado, né, ao tratamento das medicações inalatórias, os broncodilatadores, os corticoides inalatórios, né, está tendo uma indicação também para DPOC, de uma medicações que a gente chama de imunobiológicos, né? Esses imunobiológicos são medicações que trabalham principalmente diminuindo a inflamação no pulmão devido a esse processo crônico de inflamação que eu comentei da DPOC, né? Diminuindo a produção de algumas substâncias que faz essa inflamação perpetuar. Então, esse imunobiológico está indicado especificamente uma DPOC que é a de mais difícil controle, não é qualquer DPOC, ela tem que ter uma característica exclusiva de alguns pacientes, não são todos que têm benefício dessa medicação. A Vera, que falou que todo o procedimento que fez, como a cirurgia no nariz e infiltração na coluna, ela disse que escutava, né, quando estava no hospital, dizendo que ela não estava respirando, colocaram oxigênio até ela sair da UTI. Ela falou que depois desse procedimento que ela passou, dessa cirurgia e infiltração, ela tem muita dificuldade para respirar. Pode ser a DPOC? É difícil analisar assim, né, Ricardo? Não, sim, assim, pelo que eu estou entendendo, se ela não tinha nenhuma falta de ar antes, né? E aí depois ela passou a ter depois que ela recebeu alta, né? Aí tem que ver se ela não gerou assim alguma área do pulmão murcho ali, que é a que a gente chama de atelectasia, que geralmente pessoas no pós-operatório ficam mais acamadas, né? Assim, uma falta de ar depois de um pós-operatório que a pessoa fica acamada há muito tempo também tem que se pensar em embolia, né? Não pode descartar a embolia, né? Tem que ver realmente se ela não ficou com alguma fragilidade muscular, porque muitas vezes a pessoa fica ali acamada há muito tempo, sem fazer muito esforço, aí passa a ter um descondicionamento físico, perda da força do diafragma, então muitas vezes a falta de ar tem a ver com realmente o despreparo, né? Então, entender um pouco mais aí, assim, a grosso modo, né, porque eu não tenho detalhes do que aconteceu com ela, eu pensaria nessas doenças, né? A Andréia, lá no Jardim Patrícia, contou que tem uma tosse que já perdura por 2 anos.
já passou por vários médicos, ela falou que a casa dela virou uma farmácia de tantos medicamentos. Essa tosse vem acompanhada de muita secreção e cansaço. Ela não sabe mais o que fazer. Para ela, o exame seria indicado? Sim, a espirometria está indicado para ela, sem dúvida alguma. Eu não posso falar, mas parece a DPOC. Né? Isso. Assim, a tosse realmente é um capítulo bem à parte mesmo, né? Que a tosse ela é multifatorial, quer dizer, ela tem vários fatores, né? E muitas vezes o que é um fator de uma vez, ele não é de outra vez. Então, muitas vezes a pessoa tem tosse porque ela tem refluxo, tem asma, tem rinite, ela tem alguma doença infecciosa, ela tem alguma condição de uma DPOC, por exemplo, e os diagnósticos eles se sobrepõem, às vezes ou não. Então, muitas vezes a pessoa acha que está tossindo por conta de uma alergia e é um refluxo. E aí, da próxima vez, é alergia. Então, tem que entender o momento da tosse, né? E sem dúvida alguma, a espirometria teria indicado. A Valquíria Ferreira está lá no YouTube, ela contou que o esposo tem 42 anos e sente falta de ar esporádica e faz uso desse medicamento aqui. Tá dando para você enxergar? Desculpa. Aqui. Esse aqui. Ah, tá. Viu aqui? Ah, tá. Sim. Isso. É normal ter asma nessa fase da vida? Sim, desculpa, ele tem quantos anos? 42. 42 anos. Não, a asma ela pode ser diagnosticada em qualquer fase da vida. Não necessariamente ela precisa ter aquela apresentação que a asma na infância, muitas vezes melhora na adolescência, depois volta ou não na fase adulta, né? Então a asma pode ter uma prima infecção, uma manifestação realmente depois de uma idade, por exemplo, 42 anos. Né? E essa medicação é uma medicação que a gente chama de broncodilatador. Ele dilata o brônquio, porque geralmente no processo inflamatório o brônquio se contrai. E ele dilata o brônquio e a pessoa melhora. Geralmente quando tem uma melhora boa com essa medicação, é um indicativo que ela pode ter asma, sim. Tem uma amiga nossa aqui que está querendo saber o seguinte: refluxo causa fibrose? Porque a mãe dela tinha muito refluxo e teve fibrose pulmonar. É a Fátima do Santa Mônica. Sim, o refluxo pode ser uma causa de fibrose, né? Dependendo do grau do refluxo, o tempo que esse refluxo vem acometendo a pessoa, né? E geralmente o refluxo ele causa mais uma fibrose mais do lado direito, na parte inferior do pulmão, que é onde que acomete mais com relação à aspiração daquele conteúdo que vem do estômago, né? Cronicamente pode acometer mais essa área pulmonar. Porém, outras áreas do pulmão também podem ser acometidas. Eu quero falar sobre prevenção, mas deixa eu sossegar aqui a nossa amiga Fran, que o oncologista dela pediu uma tomografia total, porque deu um micronódulo pulmonar calcificado de aspecto residual. Está preocupada. Ela vai visitar o médico no dia 15. O que você pode adiantar para ela? Não, os micronódulos calcificados, na grande maioria das vezes, eles são cicatrizes. São processos inflamatórios que aconteceu ali no pulmão, e aí principalmente um linfonodo, né, uma ínguazinha ali dentro do pulmão, que o pulmão também tem ínguas, né, tem linfonodos, né, e aquele linfonodo é um processo inflamatório antigo, muitas vezes fica ali um pouco crônico, ele calcifica. Geralmente quando é calcificado e é micronódulo, menor de 1 centímetro, e é calcificado, ele não tem preocupação. Viu, Fran? Depois conta pra gente aqui. Prevenção. Qual que é o caminho da prevenção para o DPOC, doutor Ricardo? Bom, principalmente não fumar. Não fumar. Já começamos. Tem que deixar isso bem claro, né? Sem dúvida alguma. Né? Assim, infelizmente, né? Assim, é muito rápida e clara a minha afirmação. A gente sabe que muitas pessoas realmente querem, né, deixar de fumar. E aí sim tem um tratamento para isso, a pessoa pode se dedicar a esse tratamento, né? Então não é simplesmente, a gente sabe, eu sou pneumologista, no dia a dia eu trato bastante a questão antitabágica, né? E realmente é uma condição que a pessoa tem que se dedicar ao tratamento. Mas é prevenção, não fumar. E evitar realmente condição de exposição à fumaça, à poeira, aos poluentes, né? A substâncias, gases tóxicos, gases poluentes que ficam na atmosfera, né? Então, e sem dúvida alguma, manter aí uma atividade física em dia, né? Alimentação saudável, né? O uso das vacinas também é uma proteção. A Luz quer saber o seguinte: Mônica, essa época do ano tudo me faz espirrar, será que é o tempo seco?
A gente ainda não está muito no tempo seco, né? Mas tem uma variação grande. Sim, é porque começa a ter né? Se a partir de abril, maio, né, começa a vir mais oscilação, né? Oscilação da temperatura. E essa oscilação realmente ela pode causar uma certa instabilidade da via respiratória, né? Que nossa via respiratória ela trabalha melhor numa temperatura fixa, né? Quando você causa essa instabilidade, realmente pode ter mais inflamação mesmo. E aí a pessoa tende a ter mais sintomas respiratórios nessa época do ano. A Cris contou que o esposo ficou com sequelas devido ao cigarro, faz uso carinhosamente da bombinha, né? Sim. E ficou com enfisema pulmonar. Há tratamento para enfisema pulmonar? Então, sim, o enfisema, então, aí a DPOC, né? A bombinha que ele usa, aí tem que ver exatamente qual tipo de bombinha, porque a DPOC, ela tem uma condição de tratamento contínuo, é uma doença crônica, né? Obstrutiva crônica, então ela tem que ser uso contínuo, e tem outras bombinhas que são usadas, né? Outras medicações inalatórias, que são usadas nas crises, melhora naquela condição de crise ali. Então, realmente, tem tratamento, né? Ele muitas vezes tem que ver que tipo de DPOC que ele tem, né? Para saber qual é o tratamento que ele vai merecer. Doutor Ricardo, eu preciso muito te agradecer por né? essa conversa tão boa, regada aqui a cafezinho, né? E a gente falando de tudo do DPOC, da BPOC, e o quanto é importante você procurar ajuda o quanto antes, procurar um pneumologista para fazer tudo direitinho e ter a sua qualidade de vida garantida. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Volte mais vezes, sim, tá? Sem dúvida. Doutor Ricardo Diniz, pneumologista, com a gente, abrindo a semana do Você. E juntos nós vamos agora para aquele momento que a gente gosta de refletir, pensar um pouquinho, né, Ricardo? Que é o nosso Entre um Café e Outro. Eu trouxe uma reflexão minha para vocês. Tem dias nos quais o café não é somente um simples café. A gente está falando sobre sentar, respirar sem pressa e perceber que a vida, mesmo quando corre, também sabe ficar. Você sabe ficar? Para a nossa reflexão nesse início de semana, deixa eu mandar um abraço grande para o Antônio Carlos e para a Joana Dark, lá do Segismundo Pereira, a Francinete do Guarani também, que está assistindo a gente. E agora eu te convido para assistir a mais um capítulo de A Escrava Isaura, quase na reta final, né? Amanhã eu estou de volta às 2h30, sempre esperando por você. Aproveite o restinho da segunda-feira, tá? Tchau! Você com Mônica Cunha. Oferecimento RV Mais Saúde, o cartão que leva saúde para você e sua família. Leal, o supermercado do menor preço. Bora aproveitar nossas ofertas e encher o carrinho. Conheça o limpador Casa Flor Chá Branco, perfume que transforma seu lar. Senhor Leôncio morreu. Nós conseguimos impedir o nosso casamento. É como uma maldição que nos persegue. Nós havemos de vencê-la, Álvaro. Se não fosse essa acusação injusta contra vós, monsieur, essa noite seria a nossa lua de mel. Álvaro,
não devemos jamais nos abalar pela melancolia, pela tristeza. Quando eu estou longe de vós, Missê, Isaura, é como se eu vegetasse. O céu perde o brilho, a terra perde as cores. E quando eu estou ao seu lado, as horas duram segundos. O milagre da vida se mostra em plena maravilha aos meus olhos, extasiados por sua beleza. Ah, meu querido, não quero vê-lo sofrer. Pense que será breve o tempo que nos separa. Sabe o que mais me dói? É saber que vós, Missê, não é culpada. E que estas grades aqui entre nós são frutos da mais absurda injustiça. Quem revelará o mistério que tem Eu volto logo. E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Até logo, dona Helena. Uma triste Bom dia. Papai, que bom que o senhor vem me ver. Minha filha querida, como está se sentindo? Estou muito apreensiva, papai. Estou com muito medo de ser condenada. Eu não vejo a hora desse julgamento terminar. Não. Anime-se. Amanhã, Helena, com a graça do bom Deus, vós Missê será absolvida e esse suplício vai acabar. Ah, papai. Eu tenho medo que suas esperanças sejam falsas. Eu acho que eu vou ser condenada à morte. Não. Seja otimista, minha filha. Acredite que vós Missê será libertada. O senhor acha mesmo? Tenho certeza absoluta. Helena, vós Missê terá que conquistar a simpatia do júri. Isso vai ser muito difícil, papai. Para o júri, para o juiz, eu sou uma mulher que abandonou o marido, fugiu com outro e ainda matou o coitado traído. Não. Pois trate de convencê-los do contrário, minha filha. De que é uma boa moça, que percebeu muito antes de seu pai o péssimo caráter daquele canalha do Dr. Paulo. O meu pai teve a ideia de que Leôncio talvez pudesse estar escondido com Isaura na cabana de caça da fazenda. Então ele saiu primeiro para avisar a polícia. Eu fiquei muito preocupada e resolvi ir diretamente para lá. O Dr. Geraldo foi comigo. Em algum momento, vós Missê se afastou dele? Não. Tem certeza, dona Malvina? Tenho. Nós fomos o mais rapidamente que pudemos. Quando nos aproximamos, deixamos a carruagem na estrada e pegamos uma trilha na mata. Uma das muitas trilhas que leva até a cabana. Com isso, cortamos algum caminho, mas... mesmo assim, quando chegamos lá, a tragédia já havia acontecido. Mas o senhor não está suspeitando de mim, está? A minha principal suspeita é Isaura. Está certo que sim. Pensando bem, comandante, é bem possível. É mesmo provável que tenha sido Isaura quem matou meu marido. Por outro lado, se as coisas se passaram como ela disse, que o Sr. Leôncio foi golpeado enquanto ela estava desmaiada, O que o senhor está querendo dizer? que a senhora também é suspeita do crime. Isso é um absurdo! Isso é um ultraje! Todos sabiam o quanto eu amava meu marido! Pelo que eu soube, a senhora tinha muita raiva, porque ele só tinha olhos para Isaura.